Olá, eu passo agora a tratar de um novo tema que é ligado à responsabilidade patrimonial dos sócios e diretores de empresas. Me basearei até aqui na minha obra, o Manual da Sociedade Limitada, com o prefácio da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Nancy Andrighi. Falarei no primeiro momento da questão do administrador e depois do sócio, da responsabilidade patrimonial deles. O que isso quer dizer? Que não somente a pessoa jurídica deverá responder perante os credores sociais, como também, em determinados casos, os sócios e ou os administradores. Eu começo aqui então fazendo uma diferença de quem é sócio, quem é administrador e quem é diretor de empresas. Eu darei ênfase para a questão da responsabilidade da sociedade limitada. Porém, também nós veremos aqui que muitas das situações se aplicam às sociedades simples e às sociedades anônimas de capital fechado. Um exemplo, quando eu trato da questão da responsabilidade tributária do administrador. Como eu havia dito, começo fazendo essa diferença porque o sócio, ele pode ser ao mesmo tempo administrador da sociedade, o que não quer dizer necessariamente que tenha que ser, uma vez que na sociedade limitada ele poderá indicar uma terceira pessoa que não seja sócia para ser administrador. Então, o sócio, ele é a pessoa que contribui, ele realiza os aportes para a constituição da sociedade limitada. E ali ele vai então participar das deliberações e ele vai participar dos lucros e das perdas sociais. Já o administrador, vamos dizer, dessa sociedade limitada, se ele fosse um terceiro, ele não participaria das deliberações sociais. Ele simplesmente se limitaria a gerir aquela empresa. Então, ele vai gerir um patrimônio que é de terceiro. O patrimônio é da pessoa jurídica. O patrimônio não é dos sócios. Os sócios justamente fizeram os aportes, contribuíram com bens para que aquela sociedade fosse constituída. Só que o administrador, ele poderá também ser sócio. E o que acontece na maioria dos casos, especialmente nas médias e pequenas empresas. Então, a pessoa acaba sendo sócia e administradores. Só que determinados atos que ele pratica como administrador trarão a responsabilidade somente do administrador. E não irão trazer a responsabilidade dos sócios. Então, a gente vai ver que tem certos casos que a responsabilidade se limita ao administrador, em outros casos que a responsabilidade é dos sócios, e quando a pessoa acaba sendo sócio administrador, essa responsabilidade acaba recaindo na mesma pessoa. Então, o sócio é esse. O administrador é a pessoa que ela é nomeada pelos sócios para ser administrador. Como eu disse, pode ser um terceiro ou os próprios sócios entre eles resolvem deliberar quem é ou quem serão os administradores. Então, o administrador será a pessoa que irá apresentar ou representar aquela sociedade de que ele é sócio perante terceiros. Então, ele é o representante daquela pessoa jurídica junto aos outros. Já o empregado é a pessoa que é contratada para prestar os seus serviços àquela sociedade. Então, o que acontece? Ele segue o que determina aqui o artigo 3º da CLT. Diz o artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Veja, então, o sócio não recebe salário. Quem recebe salário é o empregado. O administrador não recebe salário. O administrador recebe um prolabore. O empregado tem horas que ele deve cumprir na sociedade. O administrador não tem horas para cumprir na sociedade. Ele administra a sociedade. Ele não é obrigado
a cumprir as suas 8 horas por dia junto à empresa. Tá. Mas quando isso acontecer e ele for nomeado administrador e no fundo ele é o empregado, vai haver uma desconfiguração desse status de administrador, então ele será reconhecido como empregado. Mas esse tipo de situação precisa ser analisado em cada caso concreto para ver se está sendo seguido, estão sendo preenchidas as condições aqui estabelecidas no artigo 3º da CLT. Então, eu começo com este vídeo fazendo essa breve diferenciação entre as figuras do sócio, do administrador e do empregado.